Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021, nossa aula de arte está começando agora. Bem, todo o nosso assunto da terceira unidade, ele é voltado para o teatro. Então, desde da semana retrasada, que foi nossa primeira aula de arte, né? Que a gente vem falando sobre o teatro. Na primeira aula, falei da história do teatro, né? O surgimento, como era o teatro na Grécia Antiga, na Roma, como surgiu o teatro aqui no Brasil. Falamos também sobre o teatro na época do Homem das Cavernas, né? Que já existia pelo fato deles precisarem se expressar através de gestos. Então, nessa aula, nessa primeira aula, eu pedi para que vocês pesquisassem imagens de peças teatrais. A gente viu que muito mudou, não é? Muita coisa mudou desde o surgimento até os dias atuais. Como vem acontecendo aí com o mundo todo, né? Então, as peças e as apresentações mudaram muito. Aí eu pedi para que vocês pesquisassem e colassem no caderno de desenho imagens de algumas peças de teatro. Recebi várias. Vou dizer que preciso confessar a vocês que estou muito feliz com a participação de vocês nessa terceira unidade, nesse segundo semestre, né? Estão participando ativamente. Graças a Deus, a felicidade do professor é quando o aluno participa das aulas, tá? Então, recebi várias imagens, né, de peças teatrais infantis, de adulto, teatro de rua. Então, foi bem proveitoso essa aula. Na aula do dia 20, eu já entrei no assunto mesmo que o livro nos traz, são os elementos de uma peça teatral. Tá? Aí já falamos sobre o autor, peça e teatro, na aula do dia 20. Falamos sobre o autor, que é ele que cria a história, deixando toda a sua fantasia aí para o papel. Peça, a história que é contada através da interpretação dos atores. O autor escreve e passa para os atores interpretar. E teatro, que é o lugar onde se apresentam essas peças. É uma sala grande com um palco que é um pouco mais alto que a parte em que ficam as cadeiras, né, onde a plateia senta para assistir. Como atividade do dia 20, eu pedi para que vocês pesquisassem sobre o Teatro de Santa Isabel, um teatro que fica localizado aqui no centro do Recife, na Praça da República. Está bem próximo ao Palácio do Governador e do Tribunal de Justiça, né? Então, recebi várias pesquisas, né? Pesquisas enormes, pesquisa resumida, mas que vem falando tudo o que eu esperava que vocês colocassem na pesquisa, certo? Aí nessa página tem o telefone e o e-mail do Teatro Santa Isabel. Vou dizer novamente, que quem tiver oportunidade de conhecer, não deixe de ir, porque mesmo que não seja para assistir uma peça, um musical, vocês podem fazer uma visita ao espaço, né, ao teatro. Então, liga para lá para saber como é que está a questão de entrada, a questão de valor, mas vale muito a pena, porque é um prédio muito antigo, gente. É de 1850, né? Então, olha o tempo aí e o teatro está de pé, tá? Então, vale a pena fazer essa visita. Hoje, vamos dar continuidade, né, aos elementos de uma peça teatral. Vamos falar hoje sobre mais
3 elementos, certo? Para ficarmos por dentro de como é o funcionamento do teatro, tá? Então, na aula do dia 20, falamos sobre autor, peça, teatro. Hoje, 27 de agosto, vamos falar sobre adaptador, palco, diretor, certo? E no decorrer da unidade, vamos destrinchar aí todos esses elementos de uma peça teatral. Então, vamos lá. Adaptador. Adaptador, a maioria das peças infantis sofre uma adaptação das histórias originais. Adaptador é a pessoa que faz a adaptação, isso é, que realiza a história, que atualiza a história ou muda alguma coisa para que seja possível montá-la no teatro. Aí o que é que acontece? Tem lá o livro, né, história escrita. Porém, precisa ser adaptada, porque está lá no livro, né? Então, essa história precisa ser adaptada para a apresentação teatral. Então, o adaptador, ele vai lá, pega a história e adapta, encurta, compacta, ou então adequa, remonta para ser interpretada pelos atores. Eu coloquei foto aí de 3 adaptadores, tá? Tem Beth Lopes, Lu Maza e Paulo Rogério Lopes. Todos 3 são adaptadores, né? E, além de adaptadores, Paulo e Beth são professores de universidade. São professores de teatro, né? Então, todos 3 têm o hábito de adaptar as histórias. Pegou lá a historinha pegou o Chapeuzinho Vermelho. O livro, né? História no livro. Então, para colocar no teatro, para montar uma peça teatral, ele precisa ser adaptado. Então, os adaptadores vão lá e atualizam a história, muda alguma coisa para que seja possível montar no teatro. Então, adaptador. Temos aí palco. Palco, lugar geralmente mais alto que as cadeiras da plateia, onde se apresenta a peça. Tá aí a imagem, né? A área do palco, ela geralmente fica um pouco mais alta. Por quê? Para que o pessoal que esteja lá atrás possa assistir da mesma forma que o pessoal que está na frente, tá? Porque imagina se fosse na mesma altura das cadeiras, na mesma altura no piso, a mesma altura. Quem estivesse lá atrás no teatro não ia conseguir assistir, né? Então, fica numa altura em que sentada à frente eu consigo ver, e se eu estiver lá atrás, também vou ver da mesma forma, tá? Então, palco é essa área um pouco mais alta. Temos diretor. Diretor é o responsável em fazer a história ficar bonita. Ele que dirige os atores, que diz onde eles ficarão e como vão fazer seus papéis. Então, eu coloquei a imagem de 3 diretores, tanto de TV como de teatro, tá? E alguns deles também cinema. José Padilha foi quem escreveu Tropa de Elite, né? Que surgiu, ele criou a história, ele dirigiu a história e gravou para o cinema, tá? Então, eles tanto gravam, tanto dirigem para cinema, teatro e para TV também. Carlos Manga e Bruno Barreto, da mesma forma, certo? Então, o que é que acontece? Juntando aí todos esses 6 elementos em que já falamos: autor, peça, teatro, adaptador, palco e diretor. Juntando os 6, a gente vê que um depende do outro para dar funcionamento ao teatro, certo? A peça teatral.
Então, o que é que acontece? O autor escreve a história, aí o adaptador pega, adapta a história para o teatro. Vem o diretor e dirige essa história. Diz onde é que como que os atores vão se posicionar na frente do palco, em cima do palco, né? Para atuar. Então, olha, autor, adaptador, diretor. Um interligado ao outro. Um vai precisar do outro para produzir a peça teatral. Aí a peça em si é a história contada, interpretada com a ajuda dos atores. O palco, o lugar onde tudo acontece, onde vai ocorrer a peça em si, né? Onde a história que o autor escreveu, a adaptação feita pelo adaptador e a direção dos diretores, né? Onde juntando esses três vai surgir a peça teatral. Então quer dizer que não é do nada que surge uma peça de teatro, né? Então, usando como exemplo, eu sempre vim falando do Palhaço de Chocolate, porque é um ícone aqui no estado, né? Quem não viu, quem não assistiu uma peça dele, já ouviu na TV, no Parque 13 de Maio, no Dia das Crianças. O pai e a mãe provavelmente conhecem, né? Já ouviu falar, porque está aí ó, há anos e sempre nesse mesmo sistema, né? Antes eram só as apresentações. Hoje ele faz, além das apresentações externas, como os shows que ele faz no Dia das Crianças, no Parque 13 de Maio, também tem as peças teatrais. Então, o que é que acontece? O Palhaço de Chocolate, ele tem a ideia de montar a peça da Bela e a Fera. Então, o autor já escreveu a história. Ele vai precisar de um adaptador para pegar essa história escrita por tal autor, e adaptá-la para o teatro. Fez a adaptação, ele chama um diretor para que esse diretor monte a peça no teatro. Então, esse diretor vai posicionar os atores, vai dizer qual é o papel de cada um, e assim vai surgir o espetáculo, certo? Então, não é assim, vou montar uma peça de teatro e acontecer. Não. Como a gente viu aí nos elementos, são vários, né? Tá aqui, ó, no nosso livro. Tudo isso aqui é necessário para a produção de uma peça teatral. Então, muita gente envolvida, não é? Com essa questão. Pois bem, como é o nosso assunto da unidade, assunto que vai estar lá no envelope, na atividade avaliativa de arte, com certeza vai estar lá teatro. Né? Então, é bem importante que vocês continuem participando para quando pegar a atividade avaliativa, não ter dúvida nenhuma, não é isso? Pois bem, para exercitar esse assunto, elementos de uma peça teatral, que está aqui, ó, no nosso livro de arte, tá? Nosso assunto da terceira unidade, teatro, elementos de uma peça teatral, onde já falamos sobre 6 elementos: autor, peça, teatro, adaptador, palco e diretor. 6 elementos já foram apresentados. O que é que eu quero de vocês hoje? Não vou querer atividade no caderno de desenho, não vou pedir pesquisa para colar de forma alguma. A nossa atividade de hoje, vocês vão ter que me responder lá no aplicativo ClassUp, o nosso aplicativo, certo? Então, o que é que vocês vão ter que fazer?
vocês vão pesquisar o nome de 3 diretores de teatro, tá? Não pode ser, preste atenção, não pode ser os que eu coloquei não, tá? Não pode ser Carlos Manga, não pode ser Bruno Barreto e nem José Padilha. Tô ligada em vocês, preste atenção. Então, vocês vão ter que pesquisar mais 3 diretores diferentes dos que eu coloquei aqui na aula. Vai lá no aplicativo e manda para mim a resposta. 3 diretores de teatro. Aí você manda lá o nome dos 3. Eu vou abrir, né, e vou fazer a correção, tá certo? Vou pesquisar para ver se realmente são diretores de teatro, tá? Então, não tenta me enganar de jeito nenhum. Realiza a atividade, né? Eu já falei para vocês que atividade enviada pelo professor por isso que tem esse nome, né? Exercício, atividade. Exercício porque é para exercitar o assunto, né? Toda vez eu coloco aí para exercitar o assunto, porque é justamente o objetivo da atividade que o professor manda para vocês. Exercitar o assunto. Quando eu participo da aula, presta atenção. Realizo a atividade, eu vou absorver mais o assunto, tá? Então, eu vou aprender mais. Quando eu aprendo mais, toda atividade que vier depois dessa aula vai ficar, ó, molezinha, facinho para eu responder. Da mesma forma vai acontecer quando pegar o envelope da terceira unidade. Então, você já vai estar bem familiarizado com o assunto. Vai ficar bem mais fácil de responder todas as questões da atividade avaliativa, certo? Então, continue participativo. Estou muito feliz, não é, com a participação de vocês. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021, estamos aí já nos últimos dias de agosto, né? O mês de agosto passou, ó, voando, rápido demais. Vamos iniciar setembro, né? E junto a setembro vem aí mais conteúdo, né? Da terceira unidade, para em outubro vocês realizarem as atividades avaliativas novamente. Vai surgir aí mais um envelope com várias atividades para que vocês respondam e mostrem aí o aprendizado, né? O que é que vocês conseguiram absorver durante essas aulas, certo? Então, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, depois domingo. Vão relaxar, vão atualizar a atividade, se tiver atividade atrasada, né? Para não acumular e ficar naquele aperreio de ter que terminar, concluir o livro, a unidade. Então, vai adiantando aí, pega aí o final de semana, 1 horinha, 2, para atualizar um livro. E no próximo atualiza outro e outro. E assim vai colocando em dia, tá certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Bom final de semana. Até a nossa próxima aula. Até segunda-feira. Terça-feira comigo, segunda-feira com Tia Jane. Um cheiro. Aproveitem aí o final de semana com a família de vocês.